Oi, gente, tudo bem? Vocês aí que acompanham o nosso podcast Papo de Leitor. Nós estamos aí na reta final dos nossos episódios. Chegamos ao episódio de número 24. Hoje nós temos uma novidade, que é o nosso episódio triplo. Hoje, ao invés de a gente comentar sobre 2 obras, nós vamos comentar sobre 3 obras, né? Muito bacana mesmo ampliar o debate sobre as obras que a gente quer indicar para vocês, né? E então nós hoje temos a Caris. Oi, Caris, tudo bem? Oi, Sora, tudo bom? Então a Caris vai apresentar O Sol é para Todos. Nós temos também o Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, tudo bem? E o Gabriel vai apresentar Capitães de Areia. E nós temos também o Eric. Oi, Eric, tudo bem? Oi, professora, tudo bem, sim. E o Eric vai apresentar O Menino do Pijama Listrado, né? Então, nós temos aqui obras de épocas diferentes, de autores diferentes, de países diferentes. Então, para a gente fazer uma mistura bem legal, né? Vou lembrar, como eu sempre lembro em todos os episódios, que o podcast Papo de Leitor é uma iniciativa da ETEC de Registro por meio da sua sala de leitura, com o seu projeto Biblioteca Ativa, né? Então, essa atividade que nós fazíamos em sala de aula com os alunos, nós trouxemos em formato de podcast por conta da pandemia, e aí nós sempre trabalhamos, né? 2 obras, hoje vão ser 3, e hoje nós estamos trabalhando com os alunos do 2º ano de desenvolvimento de sistemas, né? Um episódio nosso é com os alunos de administração e um episódio é com os alunos de desenvolvimento de sistemas. Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar com as meninas, né? Como sempre, por gentileza, né? Caris, conta pra gente, quem escreveu O Sol é para Todos? Bom, quem escreveu no livro foi a Nell Harper Lee, mais conhecida só como Harper Lee. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos, na cidade de Monroeville, em abril de 1926, e faleceu em 2016 com 90 anos. Conhecida mesmo com a sua obra O Sol é para Todos, e com essa obra ela conseguiu ganhar o prêmio Pulitzer. No livro ela publicou também Vá, Coloque uma Vigia, que é uma continuação assim, do livro que se passa 20 anos depois dessa história da principal. Bom, uma curiosidade sobre a autora é que durante a sua infância, um garoto que futuramente ficou bem famoso também como escritor, que é o Truman Capote, se diz assim, que ficou conhecido por escrever Boneca de Luxo. Quando eles eram crianças, assim, o pai dela deu uma máquina de escrever para ela e os dois começaram a escrever historinha juntos. Então, meio que a história deles de começar a escrever foi junto, assim, sabe? E, Caris, quando foi publicado mesmo O Sol é para Todos? Ele foi publicado em 1960. Em 62 ele ganhou uma adaptação para o cinema. Sim, entendo. Muito legal, né, ela ter ganhado um prêmio tão importante, porque eu achava que o prêmio, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar tão bem que nem a Caris, né, mas que o prêmio Pulitzer, é isso? Eu não tenho uma boa dicção, gente, nem para falar português, quanto mais falar inglês. Fala aí de novo, Caris. Eu falo Pulitzer, Sônia. Pulitzer, isso, mas é melhor, né, pelo menos sai, né. Então, eu achava que esse prêmio era mais para textos jornalísticos ou jornalistas. Eu não sabia que textos literários também podiam ganhar esse prêmio. Muito interessante, legal saber, né? Bom, vamos agora para Gabriel. Gabriel, eu sei, acho que bastante gente sabe, mas explique para mim quem é o grandiosíssimo escritor que escreveu Capitães de Areia. Capitães de Areia é um clássico, né, de Jorge Amado, é da primeira fase de Jorge Amado, que ele possui 2, e ele é o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Ele é o segundo brasileiro que mais vendeu livros.
foi publicado em 1937, na segunda fase do modernismo, e foi no Estado Novo, na Era Vargas, que um fato interessante foi que esse livro foi queimado em praça pública por ser considerado nocivo para a sociedade. Foi mais de 800 exemplares do livro foi queimado. Nossa, que se um livro é queimado é uma indicação quase certa de que você precisa ler, né? Porque livros não deveriam ser queimados, mesmo os piores livros, os mais terríveis livros, mesmo o livro que conta a vida do Hitler não deveria ser queimado, porque a gente precisa conhecer, né? Ainda que seja alguma coisa muito terrível, mas precisa ser conhecido. Então é uma indicação de que é um livro maravilhoso. E tem uma fala dele que ele fala que o livro dele ele foi queimado em praça pública com registro ainda. Não foi tipo qualquer um só queima ali. Foi registrado que queimou. Nós estamos queimando Capitães de Areia, estamos vendo? Ó, né? Era quase como se para servir de lição para outros escritores. Não escrevam livros assim, senão nós vamos queimá-los também, né? Muito interessante. Sim. E eu não sabia, eu conheço Jorge Amado e tal, mas eu não sabia que ele era o segundo escritor brasileiro mais lido fora do país, é isso? Não, que mais vendeu livros. E de certa forma também. De certa forma quase também. Isso, né? Verdade. Tem gente porque o primeiro é o Paulo Coelho, é isso? Isso. Que, inclusive, o livro dele mais vendido é Capitães da Areia. Nossa, sério? Não é Gabriela? Não, Capitães da Areia. Engraçado, eu juro que, nossa, na minha cabeça era Gabriela, né? Por causa do sucesso da novela e tal, eu achava que esse era. Mas Capitães de Areia é muito legal, né? É muito legal mesmo. E é de 36, né? É muito antigo. Ele vendeu 4,3 milhões de cópias dentro e fora do Brasil de Capitães da Areia. Nossa, e é um livro maravilhoso mesmo, né? Sim. Muito legal. E agora eu vou perguntar para o Eric. Eu sei que o livro do Eric é um best-seller, é um livro que fez muito sucesso, né? Mas assim, a gente precisa saber quem que é o autor ou a autora de O Menino do Pijama Listrado, Eric. O ator é John Boyne. Ele é um irlandês de 49 anos. E ele... o interessante é que ele começou escrevendo romance. As suas primeiras obras foram romances. Aí depois ele partiu para filmes infantis e fez até novelas. E entre outras histórias. O livro foi publicado mais ou menos quando, Eric? Foi em 2006 e aqui no Brasil chegou em 2007. Foi publicado pelas Letras. Editora Letras, né? Muito legal. Sim. Eu achava que ele era mais recente, Eric. Não sabia que já tinha, que era de 2007, 2008. Então, Nossa. é uma curiosidade também que o livro, ele é de 2006 e como o livro fez bastante sucesso, já houve uma adaptação para o cinema em 2007. Já começaram uma adaptação para o cinema. No mesmo ano da publicação? Sim. Que legal, eu acho que é porque a gente ficou sabendo do filme um pouco depois, né? Por isso que dá a impressão que ele é um pouco mais recente. Mas para um livro ser adaptado para o cinema no mesmo ano que ele é publicado, é porque é muito legal. Sim, e o livro foi traduzido a mais de 30 idiomas. Fez um sucesso tremendo no mundo todo. Porque é um livro muito cativante também, né, Eric? Sim. Uma história triste, mas muito cativante, né? Sim, por conta do contexto que se passava o livro, e fez um sucesso tremendo no mundo todo. Com certeza, né? Agora, gente, vamos tentar entender um pouco melhor os livros de vocês, né? Caris, conta pra gente qual é a história de O Sol é para Todos. O livro ele vai se passar na ali, após a grande crise que teve, então a gente vê esses reflexos dessa crise na pequena cidade de Macomb County, que é uma cidade do Alabama. É uma cidade fictícia? É fictícia.
Sim. A história é narrada em primeira pessoa pela protagonista Scout, que na verdade o nome dela é Jean Louise Finch, só que todo mundo chama ela de Scout pelo jeito dela de ser, sabe, bem aventureira, assim, então todos chamam ela de Scout. A história vai se passar mais ali no núcleo familiar dela com o irmão, o Jean Finch, o pai, o Atticus, e a empregada Calpurnia. A mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos, por isso ela não se lembra muito bem e não fala muito dela. Mas no livro fala do que a mãe dela morreu, Caris, ou assim, tipo, não é importante para a história? Não, só fala que ela morreu quando ela tinha 2 anos. Sim. A história começa assim quando ela fala que o irmão dela estava com o braço quebrado, né? Aí ela está falando com ele assim e diz que vai começar a remontar a história para saber os fatos que tinham acontecido até levar ele ter quebrado o braço. Aí nós vemos, né, que o livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte ela é mais voltada para a ambientação da cidade. Conhece as famílias que tem, que nem os Cunningham's, os Elwells e os Radleys, que são os vizinhos deles. Então a gente vai se ambientando nessa primeira parte e na segunda parte é mais voltada pro clímax, né, que é o julgamento que é o caso lá que o pai dela... É o julgamento de quem? É que deu uma cortadinha, Karen. É o julgamento de quem? É que o pai dela foi designado para defender um negro que estava sendo acusado de ter estuprado uma mulher branca. Entendi. Esse é o pano de fundo principal da história, sabe? E quando acontece esse julgamento, ela tem essa idade de 8 anos ainda ou é mais para frente? Sim, professora, com 8 anos. Ah, nossa, com 8 anos, entendi. Então, nessa primeira parte, a gente vai conhecendo as pessoas, ver o jeito de que cada um... E é muito chocante, porque quando o pai dela foi designado, assim, para defender esse homem negro, as pessoas que antes eles eram amigos, assim, todo mundo começou a meio que virar cara, sabe? Sim, com certeza. Imagina, né? Porque era sul dos Estados Unidos, em plena década de 30, então era muito forte o preconceito que tinha lá. Mas, tipo, que nem no Natal, teve uma vez que eles foram passar o Natal na casa da família deles, assim, e um primo mesmo dela, assim, começou a falar que o pai dela ia ser a vergonha para a família deles, que ele era amiguinho dos pretos, assim, e ela ficou muito, muito da vida. Nossa! E aí ela bateu nele, né? Começou a bater nele. E aí o tio dela chegou, assim, e aí ele viu a cena, assim, e começou a bater nela também para repreender. E ela ficou muito magoada com aquilo, que aí quando ele foi conversar com ela, né? Ela falou para ele assim: nossa, tio, você nem perguntou o meu lado. Você só ouviu o lado dele, você não entendeu por que eu estava fazendo aquilo. Nunca ouvi só um lado da história, você devia ter ouvido o meu lado também. Uhum. Danadinha ela, com 8 anos, ela falar isso pro tio, né? Ela era muito inteligente, muito. Que aí, o jeito que ela aprendia as coisas com éticas, né? É fascinante, assim, conforme você vai lendo a história, você percebe quão boa é a educação que ele dá para os filhos, sabe? Ele vai ensinando, assim, o Atticus é aquele personagem que você não tem como não gostar, sabe? Ai, que legal. Ensina muito bem o jeito que ele cria os filhos. Ô, Caris, deixa eu perguntar uma coisa, que já falando dele, né? Quando ele foi designado, ele foi meio que obrigado, né? Ele não teve escolha. Mas no livro aparece assim se ele gostou da ideia, se para ele foi indiferente. Tem alguma pista de como ele se posiciona em relação a ter que defender o cara ou não? Nossa, Sônia, é fantástico, porque a Scout, ela fala, né, que estava sofrendo bullying
coleguinhas. Aí ele conversa com ela, assim, ela pergunta, nossa, mas por que você está defendendo ele assim, então? Aí ele falou assim, se eu não... ele falou mais ou menos assim, se eu não aceitasse esse caso, eu não teria direito de ensinar mais nada a vocês, sabe? Ele entendeu a situação que estava se passando ali, ele viu como que estava, e ele aceitou esse caso, sabe? Que ele realmente quis defender a ideia. Ele realmente acreditava que ele pudesse ser inocente. Sim. Entendi. Muito legal. E aí, assim, eu sei que é meio spoiler, mas assim, a gente fica sabendo como aconteceu o crime, ou o livro ele se foca mais no julgamento? E é pelo julgamento que a gente fica sabendo como que aconteceu o crime? É mais no julgamento mesmo, que aí na segunda parte vai ter, acho que uns 2 capítulos assim, só para o julgamento, que aí você vai ver detalhes das 2 versões da história. Ah, tá. Isso que eu queria saber também. Se nesse capítulo do julgamento fica assim, fica claro o que realmente aconteceu, ou se você percebe assim que houve manipulação, ou assim, se você fica tem o suspense de que você realmente não sabe se o cara é inocente ou se ele é culpado, ou o livro ele já deixa claro que o cara é culpado, ou ele já deixa claro que o cara é inocente. Ai, nem sei se eu deveria estar perguntando isso, né? Acho que não, né, gente? Acho que isso já é spoiler, né? Mas se você puder responder, né? Então, Sora, deixa claro, mas eu não vou falar se deixa claro. Entendi. Deixa claro que tal coisa é verdade e a outra é mentira. Sim, e não é de um jeito... como posso dizer? Que fica claro, mas de um jeito que você vai percebendo com as pistas mesmo que eles vão dando, sabe? Sabe? Você vai olhando a situação que foi montada, as testemunhas, as falas que as testemunhas estão dando, e você vai montando o próprio cabeça e você vai tirando suas próprias conclusões, sabe? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então a gente fica na expectativa do resultado do julgamento, né? E de como que talvez o pai da menininha vai conseguir se sair, né? Nesse julgamento, né? Agora, Gabriel, diz pra gente como que é a história do Capitães de Areia. Como fala sobre quem, como são os personagens? Conta um pouco pra gente, então. O livro se passa em Salvador, em 1928, e conta a história de um grupo de meninos, de mais ou menos 100 crianças, de 8 a 16 anos, que são órfãos ou abandonadas. E eles precisam roubar para sobreviver. E o narrador é onisciente, terceira pessoa, só que ele é totalmente parcial. Tipo, ele não pega a ideia de ladrão bom e ladrão morto. Os meninos, eles são apresentados como heróis, tipo um Robin Hood, que eles roubam dos ricos para dar para os pobres. Sim. E tanto que mostra essa visão do narrador que o livro começa com uma série de notícias de capa de jornal. No primeiro fala sobre um grande assalto que os Capitães da Areia, que é o nome desse grupo, que eles fizeram numa casa. E depois tem uma carta, e isso tudo na primeira página, a notícia de primeira página. E depois vem uma carta da polícia, falando que esses meninos, eles não são obrigação da polícia, que é obrigação do juizado de menores, de deter eles, de acabar com isso, né? Uhum. E depois veio uma carta, também na primeira página. Depois veio uma carta do juizado de menores para o jornal, falando que eles não são obrigados por isso, que a polícia tem que capturar e eles só decidem o que fazer. E ele falou que, inclusive, eles estão fazendo isso muito bem, que eles estão mandando para o reformatório.
Daí, Então, quer dizer, assim, apresenta a situação dos meninos com as autoridades, uma jogando para a outra o que vai fazer com essas crianças, sim, que na verdade são crianças e adolescentes que estão roubando e estão tocando terror na cidade de Salvador, é isso, né? isso. Daí E depois eles, vem. assim, eu lembro que no começo do livro, eu li, né? E eu lembro, assim, que Uhum, no começo do livro fica muito claro, assim, que o jornal, ele fica muito, ele apresenta, as notícias, elas são bem tendenciosas, elas apresentam os eles ficam do integrantes lado do dos mais grupo. fortes. Eles apresentam os integrantes do grupo como se eles fossem, sabe, monstros, Uhum. terríveis e tal, né? Eu lembro disso. Daí depois vem uma carta do dono reformatório. Não, desculpa. Depois vem uma carta de uma mãe falando que o reformatório, tipo, é horrível para as crianças. Tipo, não ajuda em nada. Eles maltratam as crianças, eles tratam muito mal as crianças. É, tipo, desumano. E dela fala que, inclusive, pode perguntar pro padre José Pedro, que ele conhece bem lá, ele já trabalhou com as crianças. E depois veio uma carta do padre realmente afirmando que é horrível o lugar, que eles maltratam, que eles tratam as crianças como escravos. Um fato interessante é que essas duas cartas, tanto da mãe quanto do padre, eles são colocados na quinta página e meio anúncios. Inclusive, Sério? sim, Isso eu não inclusive lembrava, né? a carta do padre, o título é Será Verdade? E depois vem uma carta do chefe Para do reforma. desacreditar, né? Para desacreditar totalmente, né, o Isso. padre. E depois vem uma carta do chefe do reformatório dizendo que no começo que ele viu a carta da mãe, tipo, ele falou, ah, é uma qualquer uma, é só uma mulher daí do mundo. Mas depois que ele viu a carta do padre, ele falou que, tipo, que o padre é um mentiroso, que ele só quer fazer as crianças se rebelarem contra o Estado. Daí ele falou, Nossa. se o jornal quiser ir lá pro reformatório, eles têm que ir na segunda, num determinado horário, porque são por questões burocráticas. E na carta da mãe, ela disse que se o jornal for lá, é para ir no horário aleatório, não no que eles disserem, Claro, né? para pegar desprevenido. Daí o jornal botou a nota nessa carta do chefe, que também voltou a ser na primeira página, e botou uma nota falando que realmente iria lá. Daí depois, na próxima edição do jornal, tem lá uma matéria toda bonita falando que realmente o reformatório é maravilhoso, e isso e aquilo. Que realmente reforma as crianças. Então já é uma pista do narrador dando da imparcialidade, da parcialidade do narrador, e mostrando que essas crianças elas são órfãs duas vezes, né? Tanto de pai quanto do Estado. É um narrador que ele adere à causa, né? Ele Sim. adere a uma causa. Então, ele de começo a gente já percebe que ele está do lado dos meninos Uhum. que são abandonados, né? Entendi. Mas como que depois dessas cartas, meio que como que a história se desenrola? A gente conhece o bando, a gente conhece o bando todo, a gente conhece alguns integrantes do bando. Como que o autor ele desenvolve a história? Bom, o livro, ele não tem um protagonista, tipo, uma personagem protagonista. O protagonista é o grupo, tipo, os Capitães da Uhum. Areia. E daí tem os personagens que são mais importantes. Tem o Pedro Bala, que é o chefe, tipo, ele é representado como a justiça, porque o Jorge Amado, ele era do Partido Comunista, né? Uhum. E então, tipo, no livro, Pedro Bala representa a justiça de, tipo, tudo que a gente pegar é nosso, não é de alguém certo. Tipo, é pro grupo. Daí tem o personagem o Gato, que é o elegante do grupo, que ele, tipo, O é a bonitão, personificação né? do malandro. É. É. Daí tem o professor, que é, tipo, o único que sabe ler e escrever do grupo. Tem o Pirulito, que ele é o religioso. Ele tem o Boa Vida,
que é literalmente boa vida, ele de vez em quando ele rouba uma coisa, assim, pra ficar no grupo, pra ficar lá, mas, tipo, ele anda por aí, ele só vive a vida. Sim. Tem o Volta Seca, que se diz ser afiliado de Lampião, e ele sonha em integrar o bando. E tem aí um personagem que é o Sem Pernas, que, tipo, ele tem muito ódio por nunca ter tido carinho. Então, daí, no meio do grupo, chega uma personagem que é uma menina que vai começar a integrar o grupo dos Capitães da Areia, que é a Dora, que a mãe dela e os pais dela morreram de varíola, né? Que no livro se trata como bexiga, que naquela época tinha uma epidemia dessa doença e hoje não existe mais, já tem alguns anos que não tem alguns casos. Sim. E no livro ela é tratada, tipo, ela é a pessoa que vai dar carinho pros meninos, que vai ser a mãe, vai ser a irmã, vai ser a amiga deles. E também até esposa do Pedro Bala, conforme vai passando a história. Que tem um final meio trágico, mas esses são os personagens principais, assim, vamos dizer. E aí o livro ele vai se desenvolvendo só de maneira assim, apresentando os roubos e tal, ou ele tem um acontecimento que marca assim, que serve de como que eu vou, que palavra que eu vou usar, de start assim para a história? O livro conta, eles têm alguns capítulos, né, que vai contando histórias. Daí é como se fosse uma série, e em cada parte é um episódio, que vai ter uma história ali dentro. E é um livro que tipo, acontece muita coisa. Tem hora que você tá no momento de ação, tem outra hora que você tá com ódio do que tá acontecendo. Por exemplo, tem hora que ele tá roubando, que você tá na ação, tem hora que eles foram pegos pelo reformatório, Pedro Bala, e você tá com ódio do que tá acontecendo. E tem horas que você, tipo, você fica triste e realmente dá vontade de chorar. Porque com o que tá acontecendo no livro, você não vê que são crianças. Tipo, você não trata eles como crianças pelos atos deles. Mas, tipo, uma cena muito linda do Carrossel. Eu lembro dessa cena. Que, tipo, acontece, tipo, você percebe que eles só querem ser crianças. Tipo, eles foram abandonados, mas no final eles só querem ser crianças de verdade. Porque a infância, na verdade, ela foi negada para eles, né? Então, eles são uma mistura mal acabada de criança misturado com adulto. E aí eles não são nem uma coisa e não são nem outra, porque eles não podem nem ser criança e eles também não podem ser adultos de verdade. Eles não são adultos de verdade, mas eles também não podem ser crianças. E eles estão abandonados, vivem embaixo de um trapiche, né, na praia, né? Sim. Um armazém abandonado. E ficam lá, e tipo assim, eles têm que fazer alguma coisa, né? A gente não tá, de maneira nenhuma, colocando os meninos que roubam, assim, como se eles fossem só, nossa, que dozinha deles, que pessoas boas, maravilhosas. Mas a gente tem que reconhecer que uma criança na rua, uma criança que está em situação de rua, se para um adulto viver em situação de rua já é dramático, já é muito ruim, já é terrível, imagine para crianças viverem em situação de rua. Não terem pai, não terem mãe, não terem roupa, não terem abrigo, não terem perspectiva, não terem proteção, não poderem ir à escola. Eu lembro bem da cena do Carrossel, porque fica muito evidente que, no fundo, eles eram crianças que queriam ir num parque de diversões, aproveitar, dar risada, brincar, mas a condição precária de miserabilidade em que eles se encontravam não permitia e também os empurrava para a marginalidade e para a criminalidade, né? Sim, a gente percebe isso bastante no personagem do Sem Pernas. Tipo, ele tem um probleminha na perna e ele é o que fica nas casas dessas famílias ricas para o grupo ir roubar.
tipo, conforme você vai ver no livro, você percebe que, tipo, ele só queria ser amado. Era só isso que ele queria. E quando isso aconteceu, ele virou uma pessoa cheia de ódio e vai acabar tendo um fim trágico. Sim, é um livro muito interessante, muito Sim. importante, né? E o que mais me chama a atenção em Capitães de Areia é a atualidade dele, porque ele foi escrito na década de 30. E, gente, como E que é você pode isso? Que a gente facilmente já trazer para os dias de passou... hoje, né? Isso, já se passaram 90 anos e a gente não resolveu a questão das crianças em situação de rua. Esse número só cresce. Essas crianças hoje têm um acesso muito maior a todo tipo de droga, né? Até já devia ter naquela época, mas hoje muito mais. E a gente meio que se conforma, eu estou falando de todos nós, a gente meio que acha normal. Nós aqui na nossa região, por ser uma região mais de interior, a gente não convive tanto com essa situação, então para nós é um pouco mais distante. Mas quando a gente vai para São Paulo, por exemplo, Curitiba eu não sei, que eu vou muito pouco para lá, mas quando eu vou para São Paulo, você vê isso e assim, é inacreditável como nós mesmos, a gente normaliza. Você passa no centro de São Paulo e você vê as crianças lá em situação de rua e você continua a sua vida. Você passa, você tem medo, você segura a bolsa e você continua como se nada tivesse acontecendo. E A são gente não crianças tem em o ato da situação de... empatia, né? E, tipo, se botar Não. no que a pessoa, no que aquela criança está passando ali. E aí a gente não faz também essa reflexão de que as crianças que a gente tem em casa, né? Eu não tenho filhos, mas tenho um monte de sobrinho e filhos de amigos. Então, assim, um filho de amigo, um sobrinho nosso, você fica assim, você quer sorvete de tal coisa ou de tal coisa, né? Ele vai de um lugar para o outro, você fica olhando na rua para ver se ele foi direitinho, para ver se ninguém chegou perto dele, ou você leva para evitar que ele sofra alguma coisa. E a criança que está na rua, ela tem a mesma idade que seus sobrinhos. Então, tecnicamente, ela mereceria os mesmos cuidados. Ela está em período de formação de caráter, assim como os seus sobrinhos, os filhos dos seus colegas. A mesma coisa. E a gente, eu não sei o que que acontece com a nossa cabeça, que a gente normaliza uma criança de 4, 5, 4 e 5 eu acho mais difícil, mas assim, de 9, de 10, de 12, ela está em situação de rua. A gente, às vezes, a gente tem mais dó dos cachorros abandonados, dos animais abandonados, do que das crianças abandonadas. Sim. Eu não sei se vocês percebem isso na nossa sociedade. É impressionante. Eu não consigo nem mensurar como que gambiarra mental a gente faz na cabeça para a gente continuar vivendo sabendo que tem um monte de criança na rua, abandonada, que fugiu de casa porque sofria violência, né? Às vezes não foi resgatada por um orfanato. É óbvio que existem muitas crianças em orfanato, muito bem tratadas, né? A gente tem que considerar isso, mas há crianças que estão em situação de rua e a gente vive normalmente, dorme normalmente em cima dessa questão. E isso já era uma questão, isso já era uma questão na década de 30, e nós não conseguimos resolver, enquanto sociedade, vamos dizer, do Brasil, a gente não conseguiu resolver isso até agora, né? É impressionante, né? Mas vamos lá, Gabriel, pode continuar, não quero te atrapalhar, não. Então, o livro vai contando essas historinhas mostrando o cotidiano deles, tudo que acontece, toda a reviravolta. E tipo, é um livro que denuncia o abandono, a gente marginalizar as pessoas e tipo, denuncia os reformatórios naquela época. E, então, é por isso que esse livro ele foi considerado nocivo para a sociedade, porque falava mal do Estado. De como o Estado lidava com isso, né? Sim. Exatamente. E aí a questão do reformatório,
que a gente sabe que ainda é uma questão atual, infelizmente. Muitos lugares têm profissionais muito sérios, que querem o bem das crianças, que procuram fazer de uma maneira adequada, né, esse trabalho, mas a gente sabe que é uma realidade. Existem outros lugares em que não, em que as crianças, criança, adolescente, né, elas se deparam com uma realidade tão brutal quanto a realidade da rua, né? Isso é outra questão também. É impressionante, né? E aí, assim, você não pode adiantar o final, né? Mas você tem um final para todos esses integrantes do grupo ou não? Tem, mas tem os que não são tão bons assim, né? Tem para os principais, não falam de todos, mas os principais mostram. Sim. Então, o Gabriel citou lá no início do episódio que o Capitães de Areia, ele da segunda geração do modernismo, né? E o que a gente precisa lembrar, né? Que essa segunda geração, ela é uma geração, assim, marcada por tentar trazer para a literatura problemas sociais. E problemas sociais regionais, digamos assim, né? Essa segunda geração, ela se propõe a dar mais atenção para as regiões Nordeste, Norte, né? Que são regiões que normalmente na literatura até então, até o começo do século XX, eram regiões que não apareciam tanto, apareciam esporadicamente num texto, no outro. Então, não é de se admirar que o Jorge Amado tenha escolhido trabalhar essa questão das crianças abandonadas, da violência do Estado, da falta de ações, né, mais solidárias por parte do Estado em relação às minorias, a grupos que de alguma maneira sofrem algum tipo de negligência nos seus direitos. Por exemplo, o grupo de crianças abandonadas é uma minoria, né, o conceito. Por quê? Porque é um grupo que tem os seus direitos, por exemplo, a proteção, a educação, a casa, né, negligenciados. E aí não é negligenciados pelo Estado, mas é negligenciado de alguma maneira. Então o Estado tinha que agir, né, em favor desse grupo. E a ação que o Estado faz é uma ação inadequada, um tanto violenta, ineficaz, né? Ineficiente mesmo. Então, assim, isso é um problema social, e é por isso que nessa primeira fase do Jorge Amado, isso é tão compreensível. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo de autores que acreditavam que, nesse momento, a literatura ela tinha que estar a serviço da denúncia dos problemas sociais do Brasil, principalmente dos problemas mais comuns a regiões desprivilegiadas, que não recebiam tanta atenção da literatura, do próprio Estado, né, como as regiões Norte, Nordeste. Mais Nordeste, né? A segunda geração ela foca bem na Bahia, Pernambuco, né? Então, junto com o Jorge Amado, a gente tem a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, né? Quem mais? Deixa eu lembrar. O que eu estou lembrando agora são esses, né? E por isso, assim, é importante, né? Quando você lê também, você contextualizar o que você lê. É importante você saber o contexto em que nasce o seu livro, o livro que você está lendo. Isso facilita muito a compreensão. Mas por que ele tratou desse tema? Por que ele apresentou a história já ficando do lado dos meninos em situação de rua, né? Pelo contexto da segunda geração do modernismo, você entende, né? Agora, vamos para outra obra, né? Eric, vamos lá. Como que é a história do o Menino do Pijama Listrado?
A história do Menino do Pijama Listrado começa quando Bruno, sendo o personagem principal da história, junto com mais um personagem que eu vou falar mais à frente, mora em Berlim, na Alemanha. O livro ficou famoso por conta do contexto histórico que foi feito o livro. E foi na Alemanha, em 1940. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores terrores da humanidade. Então, o menino era um menino de 9 anos, alemão, inocente. Ele morava na Alemanha, em Berlim, na capital, morava com sua família, e o seu pai era um comandante do exército na Alemanha, nazista. Morava junto com sua mãe e sua irmã mais velha, de 12 anos, Gretel. Mas a vida de Bruno mudou totalmente quando o pai dele, recebeu uma proposta diretamente do Führer, que na história representa Hitler, Sim. para ir morar em Haja Vista. Haja Vista, na história, representa um dos piores campos de concentração que houve na época da Segunda Guerra Mundial. Recebeu essa proposta para ir para Haja Vista, e o pai dele, como preservava muito pela sua carreira, pelo seu profissionalismo, aceitou. Conversou com a família não concordou, porque tinha uma vida de muito luxo, né? Morava na capital da Alemanha e tinha uma vida de muito luxo. Ficaram um pouco revoltados, mas apoiaram o pai. O menino era inocente, não sabia nada da situação, e nem a menina. Só a mãe conhecia a verdadeira situação da Alemanha naquela época. Aí eles foram para Haja Vista. Em Haja Vista, como eu falei, era um dos piores campos de concentração da história da Alemanha naquela época. Esse campo era, quem conhece história, estuda história já, sabe que eram coisas muito horríveis feitas nesse campo. Morreu milhões de pessoas lá. Aí o menino começou a viver conheceu a casa e começou a, odiou a casa. Porque a casa em Berlim era muito luxuosa, e lá nessa casa era a casa bem menor, era bem mais velha, uma casa de sítio, como podemos dizer. O menino não gostou, nem a mãe, nem a menina, mas mesmo assim continuaram lá. Com o tempo, eles começaram a se cansar ainda mais desse lugar, porque ficaram longe dos seus amigos, ficaram todos perderam os amigos, familiares, ficaram longe de todos os familiares que moravam em Berlim. Porém, com o tempo, o Bruno, com sua ambição por explorar, começou a tentar conhecer a casa. E ele é um menino muito curioso. E, curioso não só para conhecer novos lugares, mas sim para conhecer as pessoas. Como na sua vida em Berlim, era muito, não digo fechada, mas ele vivia só naquela cidade, naquele meio social. E não conhecia pessoas de outros países e tudo mais, por conta da sua idade também. Aí, só que na casa dele trabalhavam muitas pessoas. Trabalhava a empregada dele, Maria, que já era criada desde Berlim. Trabalhava pessoas desse campo de concentração na casa dele. Só que ele não conhecia o que era esse campo.
nem ele nem a irmã dele. Não sabia que era um campo, eles pensavam que era uma fazenda. Totalmente inocente. Aí, o pai dele, aí as pessoas que trabalhavam lá, ele ficava curioso para saber quem que era, porque eram pessoas novas que entraram na vida dele, mas com ações que ele cometia e precisava de ajuda por seu menino novo, começou a conhecer mais essas pessoas, porque essas pessoas, o pai dele era muito ocupado. A mãe dele sofria de sérios problemas, não digo problemas de mulheres, problemas por conta da idade e tudo mais. Mas o pai dele, como era muito ocupado, não ficava muito em casa, a presença não era frequente, quase não tinha muita relação, era só na hora de jantar. Aí, como ele não tinha amigos mais naquela região, ele começou a conversar com a empregada, com a criada, Maria, começou a conversar com os serventes da casa. Só que esses serventes sabiam que, por ordens, né, do pai dele, não podia contar a verdadeira história, não podia contar o que estava acontecendo lá, o que era o emprego do pai dele. Então, era uma relação que os alemães, naquela época, se colocaram como superiores ao resto da Europa. Então, eles tinham que fazer tudo que os serventes tinham que fazer, tudo que os alemães mandassem. Aí, era muito rígido na casa do Bruno. Aí o Bruno começou a ficar muito trancado, curioso pelas coisas, e ele começou a ver essa fazenda, e sempre quis saber o que acontecia lá, tudo mais. Mas o pai dele sempre não deixava ele sair de casa, ficar muito preso, só podia ficar dentro da residência deles, porque era um lugar que não era para uma criança, não era um lugar para os crianças serem criadas, os jovens serem criados naquela região. Mas mesmo assim eles estavam crescendo naquela região. E a mãe dele não concordava com isso, discutia frequentemente com o pai de Bruno. E ele começou a ficar muito inquieto em casa. Ele começou a querer explorar vários lugares em volta, ao redor da casa. Até que um dia ele tomou a decisão de querer ir passear, pela floresta, pela estrada afora. Mas a mãe dele não proibia ele. Mas a mãe dele proibia ele. Aí, então, o menino foi sair para passear e para explorar. E em um desses passeios, que ele estava ao redor de sua casa, ele conheceu um amigo e começou a visitar ele constantemente, porque era a única pessoa que ele tinha por perto para conversar das coisas que ele gostava. Aí, nessa amizade, foi fortalecida e a relação deles ficou muito forte. E aí assim, eles vão tendo essa amizade, e aí a gente precisa ler o livro para ver o que vai acontecer com a amizade deles, é isso? Isso mesmo, porque a amizade deles os dois são de destinos completamente diferentes, são de lugares completamente diferentes. E é muito intrigante o jeito que vai o decorrer dessa amizade. Aí, vamos ter que ler para saber o que vai acontecer com essa amizade e o que vai ser o destino dela. Legal, vocês percebem que são 3 livros de épocas super diferentes, mas são 3 livros em que os personagens eles são crianças, né? E como as infâncias, falo no plural exatamente por isso, porque são infâncias muito diferentes, né?
a infância da menininha do Sol é para Todos é em um lugar, em um país, numa determinada época, mas é uma infância que é impactada por acontecimentos históricos, por questões históricas. Em Capitães de Areia também você tem um grupo de crianças que são só crianças, mas que têm suas infâncias impactadas por questões sociais, né? E no pijama, ou no Menino do Pijama Listrado, você também tem crianças que deveriam ser só crianças, mas que têm as suas vidas impactadas por problemas que são grandiosos, são problemas sociais, questões sociais muito maior que elas, né? Então, é muito interessante como os 3 livros se entrelaçam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, eu vou voltar para Caris. Caris, como você chegou a esse livro? Alguém te indicou? Como é que foi? Então, Sora, eu cheguei nesse livro porque eu gosto muito de assistir vídeos sobre livros, sabe? Uhum. Eu tinha visto bastante pessoas falando assim, e eu resolvi, pra ver como que é. E aí, tipo assim, numa dessas indicações, aí a pessoa falou O Sol é para Todos e você gostou. Eu me interessei e vou pegar esse livro. Sim, sim. Eu assisto bastante livro de resenha, essas coisas. Aí, interessei. Legal. Gabriel, como que você chegou até o Capitães de Areia? No 9º ano, minha professora de português da época, ela passou o filme pra gente, o filme do Capitães da Areia. E eu achei a história legal e eu fui procurar o livro, porque eu sabia que tinha mais coisa, né, que eles não colocam no filme. Daí eu li o livro. Muito legal. O filme é bom? Você achou uma boa adaptação? Ele tem como que é um resumo, né, do livro. Tipo, o livro, claro que tem muito mais coisa, tem muito mais detalhe. Mas é bom, tipo, tem a mesma... Quer dizer a mesma coisa, a mesma finalidade. Entendi. E, Eric, como que você chegou até o Menino do Pijama Listrado? Como o Gabriel disse, eu também o professor passou para nós quando eu estava no 7º ano, e eu fiquei curioso, a partir daí, se tinha alguma diferença entre o filme e a história. Aí eu percebi que a história do livro é muito mais emocionante, mesmo que... Sim. Mesmo que no filme você consegue ver realmente o que eles estão sentindo, mas a história, ela consegue te mostrar e te deixar confuso também quanto das relações. Mas porque ela é um pouco diferente? Tipo assim, a história no livro é um pouco diferente da história no cinema, é isso? Então, a história não é diferente, mas o modo que o livro consegue trazer essa sensação para nós, essa emoção para nós, é uma sensação fantástica. Aí o livro consegue fazer coisas que eu não imaginava que conseguiria trazer para nós essas emoções. Sim. A gente tem falado aqui nos últimos episódios, né? Porque há muitos livros que depois se transformaram em filmes, né? E outros colegas de vocês, eles também colocaram isso, né? Que muitos eles primeiro viram um filme e aí falam, não, a história é super legal, eu quero ler o livro. E normalmente o que você imagina? Que a pessoa vá ler o livro e vá assistir o filme, né? É o caminho que a gente considera o mais comum, mas a gente tem percebido que não, né? Que muitas pessoas assistem o filme primeiro e depois vão ler o livro. E a experiência do livro, ela é muito mais individual, né? Ela é muito mais subjetiva, porque leva mais tempo, tem mais detalhe, você se aprofunda mais na história. Então, é muito compreensível que ela cause emoções diferentes. Ela cause emoções mais profundas, mais duradouras, talvez do que
só assistir o filme, né? Muito legal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Vamos nos encaminhando para o finalzinho do episódio. Por que vocês gostaram tanto dessa história? E por que vocês acham assim que vocês gostaram tanto a ponto de vocês indicar para outras pessoas? Caris? Então, Sora, esse livro, quando eu peguei ele para ler, eu sabia que ele tratava de um assunto muito sério, né? Eu fiquei até meio receosa de como que isso seria trazido para gente, mas você vai lendo a história, assim, você vai se apegando aos personagens e a narrativa que a protagonista faz, assim, nossa, você vai se apegando cada vez mais, você vai vendo os costumes, né? Porque ela é uma criança e eles fazem umas brincadeiras, assim, muito divertidas, você dá muitas risadas e, nossa, você vai se aprofundando muito na história, assim, sabe? Muito legal. E me parece que a história não fica pesada, né, Caris? Eu tive a impressão certa? Sim, Sora. É muito suave o jeito que é trazido pra gente, sabe? Você vai entendendo a história pouco a pouco, assim, você vê tudo que tá querendo dizer contra, né? Nos temas pesados, porque, querendo ou não, o racismo, essa questão do julgamento de um estupro, nossa, uma criança falando disso é pesado, mas é trazido de uma maneira muito séria e suave ao mesmo tempo, sabe? Um grande feito, né? É fantástico que ele tenha conseguido fazer desse jeito, né? Muito legal mesmo. Gabriel, por que você gostou tanto de Capitães de Areia e por que você está indicando esse livro? Bom, além de ser um dos livros que cai muito nos vestibulares, né? E, tipo, não tem uma linguagem pesada, não é formal, tipo, a escrita. Por mais que esteja detalhado, tudo detalhado certinho, não é pesado. E, tipo, é um livro que você vê e você muda a sua mentalidade, querendo ou não. Tipo, tenho certeza que se cada pessoa lesse um livro assim, não precisa ser nem Capitães da Areia, mas, tipo, lesse um livro com esse propósito, o mundo estaria melhor. E é por isso que eu recomendo. Nossa, muito legal, Gabriel, a sua análise, né? De trazer para a gente que a literatura ela também tem esse poder de alargar a nossa visão em relação ao mundo, né? É muito Sim. legal mesmo, muito bom. Eric, por que você gostou tanto do menino do pijama listrado? Eu gostei bastante do livro, por conta de se passar num fato histórico que aconteceu já, foi muito marcante. E que trouxe uma visão de pessoas inocentes que estavam naquela época, naquele lugar. E também, uma outra indicação minha é que, para quem quiser ler o livro e ver o filme, que lesse o livro primeiro, para você depois entender melhor o filme. Entendi. Ajuda mais, né? Entendi. Sim. Muito legal. Achei muito bacana, né? A gente fazer assim um episódio em que as histórias foram pensadas mesmo para dialogarem entre si, né? Ficou muito legal, ficou muito bacana. Espero que vocês aí que acompanham, que estão ouvindo o nosso podcast, tenham gostado também. Que hoje vocês têm 3 opções de livros. Espero mesmo que vocês escolham um desses livros para se aventurar, para se emocionar, para dar risada, para alargar a visão de mundo, para de repente ter mais empatia, ter um outro olhar, né? E a infância, ela por muito tempo na sociedade, ela foi negligenciada no sentido assim de parecer que a criança era um pequeno adulto, né? A infância ela não era levada, olhada, né? Com um olhar um pouco mais carinhoso, de compaixão na história da humanidade, né? A criança ela ficava calada, ela tinha que só obedecer, ela
ela passava, né? Ela era um pequeno adultozinho, que você tratava meio quase como se fosse um adulto e depois ele já virava adulto direto. E hoje a gente sabe, a gente tem uma compreensão maior de que a infância é tudo, no sentido de formação de caráter, de formação socioemocional, entende? Então, o período de formação, esse período da infância, ele é muito importante para a formação do indivíduo, né? Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais... eu não sei, talvez a gente esteja até exagerando, porque uma parcela muito grande da sociedade também enxerga a infância como, meu Deus, como se a infância fosse de vidro, né? E isso também pode ter um impacto negativo. Mas é importante, né, a gente fazer essa reflexão de que a infância é um período que forma, que deixa marcas, em que você constrói visões de mundo que vão lá para o seu inconsciente e que você vai reproduzir ou que você vai projetar na sua vida adulta, que de maneira às vezes positiva e às vezes negativa, e muito depende de como você viveu a infância. Então a Kari estava falando que a protagonista do livro dela se educava com o pai, que o pai educava os filhos de uma maneira muito bacana, muito carinhosa, né? O Eric já trouxe que o protagonista do livro dele, ele já tinha pais que não se ocupavam dele, que não tinham tempo para ele, não davam atenção. O Gabriel já trouxe crianças totalmente sem referências, né? Que foram achar referência nessa situação de miserabilidade no padre, na menina que vem para o grupo, em algumas famílias e tal. Então, assim, para esse episódio a gente fica... Talvez esse episódio devesse ter sido gravado no Dia das Crianças, né? Para que... são livros que vão tratar a infância de um jeito... aprofundar para a gente fazer essa reflexão acerca de que infância que a gente está oferecendo para as crianças do nosso mundo, né? Gabriel falou uma coisa muito importante. Eu acho que se todo mundo lesse um livro como esse, com esse propósito de trabalhar questões sociais, o mundo seria melhor. Isso é muito interessante. Então, é interessante que a gente faça leituras que possam ter esse papel na nossa vida, de nos tornar pessoas melhores, né? Então a gente fica por aqui. Obrigado, Caris. Tchau. Apresentou muito bem, Gabriel, Eric, vocês estão de muito parabéns. Vocês defenderam muito bem os livros de vocês. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Obrigado, Sora. Muito obrigado, Sora. Eu que agradeço. Obrigado, Vida, Sora. Legal, gente. Professora, de verdade, assim, quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque esses livros aqui são top demais. Não é? Nossa, são livros riquíssimos, maravilhosos, né? Eu falo que às vezes, eu falava aqui na faculdade, quando a professora me indicava livro e depois eu gostava, eu falava, eu acho que eu devo um presente para a professora, por ela ter me obrigado a ler, entendeu? Então, assim, essa indicação que a gente está oferecendo hoje é um presente, né? Então, eu espero que vocês recebam esse presente com muito carinho. A gente fica por aqui até um próximo episódio. Obrigado, Arthur, que está aí na parte técnica, que vai editar o nosso episódio. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.